Direto da redação. Na cidade de São Francisco Itabapoana, no norte do estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público arquivou uma denúncia contra a prefeita Ayara Cíntia, porque foi muito disseminada em rede social recentemente uma denúncia de que parentes da prefeita Ayara Cíntia, eles estavam participando de licitações públicas, eles eram donos de empresa e que essas empresas estavam fornecendo mercadorias para a prefeitura, ganhando licitações milionárias para fornecer materiais para a prefeitura. E a partir do momento que essa denúncia ela foi formalizada no Ministério Público, foi uma denúncia anônima, isso gerou notícias para sites, gerou notícias para blogs, gerou informações divulgadas também na rede social. E o Ministério Público, com base na denúncia anônima, abriu um procedimento para investigar. O fato novo é que o Ministério Público mandou arquivar essa denúncia, porque o Ministério Público intimou as pessoas, intimou os parentes da prefeita, intimou os donos da empresa e o Ministério Público na investigação concluiu que a notícia era falsa. Essa reportagem está no Diário da Guanabara, que você está conferindo aí na tela, foi destaque, fundo de destaque do Diário da Guanabara, diariodaguanabara.com.br, que foi o pedido de arquivamento que a promotoria fez. Então isso daí está tudo associado quando a gente está falando aqui em campanhas de ódio, em campanhas de disseminação de notícias falsas por meio de redes sociais, muitas vezes se dá com base em denúncias que são formalizadas, em documentos até oficiais, que está em fase de apuração. E o que o Ministério Público disse que fez aqui? Convocou os parentes da prefeita, convocou os donos da empresa, eles teriam entregado lá os documentos e explicado o seguinte, que eles não têm nenhum nível de parentesco com a prefeita. Se fossem parentes da prefeita fornecendo para a prefeitura, estava configurado um crime. Então ali associou-se a imagem da prefeita a uma suposta prática de crime. E essa decisão do Ministério Público ela já foi oficializada, tá? Esse pedido de arquivamento. Essa reportagem você confere em diariodaguanabara.com.br. Eu vou chamar até o Fabrício Cabral, que já está comigo aqui na bancada, aqui para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Não, Fabrício, porque vai ser um período de eleição agora que nós já estamos entrando, o calendário praticamente de 2026, após a Copa do Mundo. As atenções estarão voltadas para as eleições. Esse tipo de notícia, elas tendem a brotar muito, não, Fabrício? Exatamente. Como é que tá você? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão conosco nessa sexta-feira aqui no Direto da Redação. Realmente é bom a gente alinhar, mostrar a verdade dos fatos, para que isso não ficar disseminando. No período eleitoral é o que mais as pessoas querem, pegar logo a crítica ali, a picuinha, ou uma informação mal interpretada ou mal entendida e passar isso à frente. Isso prejudica muito o processo eleitoral. Então, se realmente isso não está acontecendo, que venham os fatos, que venha a verdade e a informação chega diretamente para a pessoa e quem é de direito chegar para poder aliviar, não, mas consertar e reparar um erro ali que não deveria ser seguido, continuado no meio de comunicação aí, que hoje o que mais tem é fake news, redes sociais, e isso interfere muito, mexe muito com as pessoas. As pessoas querem isso, movimento, agitar as redes sociais, mas de uma forma correta, digna e verdadeira, com ética. Eu vou comentar um pouquinho aqui a reportagem aqui, eu vou ler um trecho da reportagem aqui, do Diário da Guanabara. MP arquiva investigação sobre suposto favorecimento de parentes da prefeita em licitações. Após investigação iniciada por denúncia anônima, o Ministério Público conclui não haver provas de irregularidades envolvendo empresas citadas no procedimento. Caso havia ganhado repercussão em redes sociais e páginas sem identificação de autoria. Então eram páginas apócrifas em redes sociais, que começaram também a difundir esses supostos documentos, essas supostas denúncias. É como você falou uma vez, que hoje em dia todo mundo quer ser blog, quer ser digital influencer, mas não tem capacidade nenhuma para dissertar um texto, para poder organizar, para ter uma credibilidade profissional, que hoje em dia você sabe que é muito difícil, né? É por isso que a gente recomenda, veja bem a origem, o link, veja se o site ele é confiável, se as pessoas que estão escrevendo, se elas são confiáveis, ou se são aventureiros sobrevivendo nesse pântano que se tornou essas redes sociais, porque tem isso, né? Porque tem o maluco, ele pula de qualquer altura, de repente ele se traveste, começa a gritar em rede social,
Tem muita gente tocando bumbo pra maluco dançar aí em rede social. Muita gente Toma deve muito cuidado. aparecer. E a reportagem aqui ela vai discorrendo ainda um pouco mais. O Ministério Público do Estado do Rio arquivou um inquérito civil público que investigava supostas irregularidades em processos licitatórios da Prefeitura de São Francisco da Papuanda, envolvendo empresas apontadas em denúncias anônimas como pertencentes a familiares da prefeita Yara Cintia. E essa decisão representa o encerramento de uma investigação que ganhou forte repercussão política ao longo dos últimos meses e alimentou uma série de publicações em páginas de redes sociais sem identificação clara de seus responsáveis. De acordo com um documento expedido pela terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Campos do Goytacazes, o procedimento foi oficialmente arquivado após a conclusão das diligências realizadas pelo Ministério Público. São 3 coisas que eu gostaria de pontuar aqui, Fabrício. Primeiro, denúncia anônima. A Constituição Federal veda o anonimato. Sabia disso? Isso não é permitido. A Constituição Federal está vedando lá. É proibido o anonimato. Uma denúncia anônima, geralmente, quando isso enseja um processo, geralmente ele é considerado, esse processo depois, ele é anulado por questões constitucionais mesmo. Quando chega ao Supremo Tribunal Federal, se passar por primeira, segunda instância, se passar pela STJ, batendo lá no Supremo é na hora. Já tem decisão consolidada do Supremo Tribunal Federal. Bom, esse é um dado. Anonimato, denúncia anônima. Porque o cara tem que se identificar. Vai denunciar, põe lá o seu CPF, está nos gozos de suas prerrogativas. Tudo bem. E se ele se sentir inseguro, que peça proteção de polícia. Peça segurança, proteção policial. Mas tenha a coragem de denunciar e botar a cara na reta. Esse é um dado. O segundo dado, que é a utilização, plantou a denúncia anônima, formalizada a denúncia, ficou com um protocolo, aí já vira notícia para dar autenticidade, está denunciado ao Ministério Público, que o Ministério Público deve investigar ou está investigando. O Ministério Público, ainda assim, o que ele fez? Ele abriu um procedimento, ele abriu um inquérito civil público para chamar as pessoas denunciadas, para ouvir essas pessoas, para daí então decidir se toca um processo e denuncia ou se arquiva. E ao chamar essas pessoas, ao pedir documentos, o que o Ministério Público conclui? A notícia é falsa, porque ela não tem base no que está sendo denunciado aqui. Então o Ministério Público ali já matou a questão. E quem assinou, e a promotora que assina o pedido de arquivamento, é a Maristela Naurat. É esse mesmo sobrenome? Eu acho que é isso, né? Não sei bem o sobrenome dela. Ela é titular da promotoria que foi responsável pela investigação desse caso. E a reportagem aqui do Diário da Guanabara diz aqui que fontes ligadas ao procedimento destacam que essa investigação não encontrou os elementos que comprovassem favorecimento, direcionamento de licitações ou qualquer ato de improbidade administrativa envolvendo a chefe do Executivo Municipal. Ou seja, um desgaste desnecessário, né? Mas agora você plantou isso. Isso aí é o seguinte, quando você joga, você pega um travesseiro cheio de pena, vai pro alto de um prédio, o prédio mais alto que você achar, vai lá, tira a fronha desse travesseiro, tira tudo e joga as penas desse travesseiro pelo vento. Vai recolher depois, se você consegue recolher. Então você vai sempre achar alguém que ainda... que o Quer Ministério surfar Público, na onda ali, ó. não, e que o Ministério Público tenha mandado arquivar, por não ter encontrado, por não ter encontrado esses elementos, que ainda vão continuar acreditando nisso. Então esse é o problema, é a validação. Esse é o detalhe. Você tem a fake news e você tem a validação da fake news. A fake news é a notícia falsa. Você comprovou que a notícia é falsa. Algumas pessoas, elas até vão considerar que a notícia é falsa. Mas outras pessoas, elas vão considerar o que? Olha, é mentira, mas eu não gosto aqui e poderia ter sido verdade. Então ela vai continuar disseminando aquilo, mesmo sabendo que era mentira, mas dando validade a fake news por causa do seu sentimento de divergência ideológica, discordância ou por conta de suas crenças. Exatamente, Roberto. É a chamada validação das fake news. É desse jeito. Mas você confere essa reportagem completa em diariodaguanabara.com.br.